A todos os irmãos Muito bom dia a todos os irmãos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, também aqui em Palmira, na congregação que o reverendo Mário Villegas pastoreia. Realmente é uma bênção poder saudá-los nesta ocasião de hoje, domingo, 21 de setembro deste ano 2025. Podem sentar se estiverem em pé. Na mensagem A Palavra Verdadeira, que foi pregado sábado 26 de novembro, em Villahermosa, México, ali o Dr. William Soto disse, e vamos um pouquinho antes da 17. Nos vinha falando desse entrelace dispensacional, onde disse, portanto, no último dia aparecerá um profeta dispensacional para a sétima dispensação, a dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, e terá também a mensagem do Evangelho da Graça. Ou seja, também terá o conhecimento do que foi a primeira vinda do Senhor e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Aí diz que terá as duas chuvas. Portanto, o chamado final para completar os escolhidos da dispensação da graça estará na mensagem deste mensageiro. E depois, para a introdução ao reino, a mensagem do Evangelho do Reino também estará sendo falada por esse mensageiro tão simples assim. Agora, o que estivemos lendo ontem, desses ministérios de Moisés e Elias, diz que viria batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, são ministérios que Deus estaria os manifestando nesse entrelace dispensacional e estaria realizando a obra desde o final da dispensação da graça e começo da dispensação do reino. Nesse tempo, nos dias finais, onde o Dr. William Soto Santiago esteve conosco, no último ano, um ano e alguns meses, foi um tempo, e esse foi o tempo que foi mais marcado deste entrelace dispensacional. Agora, aí também cumpriu plenamente a voz desse anjo forte, dizendo que o tempo não seria mais. Ou seja, que por aquele tempo, ao redor daqueles anos, temos um quadro claro do final da dispensação da graça e o começo da dispensação do reino. Porém, recorde, em um entrelace, como em uma corrida de revezamento, que aí vai um correndo, ou que está levando o bastão, vai correndo, e já corresponde a ele entregar o bastão, tem que entregar quando termina a parte do seu percorrido. Não pode entregar antes. A sua corrida tem que terminar. Termina a corrida, mas ele continua correndo. E quando ele atravessa a parte final que corresponde a ele correr, então o outro, que já vem correndo desde antes, mas sem o bastão. Ou seja, esse outro vem do lado deste que está com o bastão, ou seja, o cetro, e corre do lado desse que está levando o bastão, mas ele não leva, ele não pega o bastão, ele vai correndo junto. E vai acelerando, até chegar a um ponto que os dois correm igual, um com o bastão e o outro sem o bastão. E já quando atravessa a linha que esse último que lhe corresponde correr e passa
para o último, porque esse que estava correndo era penúltimo, entrega o bastão para o último, e quando lhe corresponde entregar o bastão, corre junto com ele. Mas é um tempo, assim como um tempo neutro, em que os dois, chega um ponto que os dois estão com o bastão na mão. E aí as pessoas que estão vendo essa corrida, se não observar bem, ou talvez estivesse assim, entretidas em outras coisas, porque isso, vamos dizer, 7, 8, isso vai depender da corrida. Se for ao banheiro ou pegar alguma coisa para comer e quando volta, se perder um pouco da corrida, aí vai dizer assim, quem foi que pegou o bastão e quem continuou a corrida? E se quando corresponde olhar e olha, nesse momento que está fazendo aí essa entrega do bastão, aí olha e consegue ver os dois com o bastão. E aí não consegue fazer a diferença a quem corresponde. E talvez ficará do lado daquele que vai minguar, diminuir e perde de vista o outro. E o outro segue correndo e a pessoa fica olhando o que ficou para trás. Mas o outro já está correndo já com um trecho bem longo. Aí que a pessoa, corresponde então àquele. Então, por isso que não pode tirar a vista do bastão, que é a palavra. Então, vocês vejam agora que quando esse outro entrega o bastão, esse que ia parar aí, que era a parte que ele correspondia já parar, e o outro segue, então já vai com velocidade e esse outro para aí. Mas tem um trecho que ele correu que já pertencia ao outro. E também tinha um trecho que pertencia aos dois, que era o momento de traspassar, ou seja, de entrelace do bastão. Isso é, entre a dispensação do reino e as eras. Aqui ele nos está falando de esse mensageiro que vem com. Agora que ele está falando deste mensageiro que vem com essas duas mensagens. E ele sabe fazer a diferença uma da outra. E tem um desenho nas 70 semanas de Daniel, creio que é, ou no evangelismo do tempo final, aí veremos no tema de hoje, onde ele nos mostrou que a chuva temporã, aí ele colocou na sétima era a chuva temporã. E a sétima era nós vimos que corresponde à parte da era de Laodiceia, mas que também corresponde à brecha, onde ele coloca de 3 às 6 da manhã. Ou seja, que a brecha também corresponde à etapa dos batismos. E se corresponde à etapa de batismos, então vocês vejam, a chuva temporã vai até certo lugar, e esse desenho que ele fez, onde ele colocou o 8º anjo em cima da sétima era, daí para cima, aí outro desenho com outro ângulo, então, portanto, esses ministérios vêm sendo manifestados nesse entrelace dispensacional, e por isso que vocês o veem batizando. Mas chega um ponto que nesse mesmo desenho, aí ele desenhou uma seta onde fala chuva tardia e só uma chuva para... Ele desenhou uma chuva temporã sozinha na etapa da brecha, mas não desenhou a chuva temporã na pedra angular. Aí é o entrelaço, mas chega um ponto que esse mensageiro da era da pedra angular tem somente a chuva tardia, mas também tem a temporã. Por quê? Porque tem o conhecimento e sabe fazer a diferença de uma coisa da outra, mas não está realizando e também não realiza os memoriais da dispensação da graça sob a chuva temporã.
É isso mesmo que aparentemente assim se vê um pouco complicado, mas é simples. Agora, quando compreendemos o que é o entrelace dispensacional e compreendemos as coisas que são realizadas nesta dispensação, então aí compreendemos, quando escutamos, entendemos o que corresponde à chuva temporã e o que pertence à chuva tardia. Agora ele continua dizendo, e Deus respaldará essa mensagem. Por quê? Porque é a mensagem de Deus, não é a mensagem de um homem, mas de Deus, por meio do seu Espírito Santo, falando através de um homem, todas essas coisas que devem acontecer. E para que aconteça, tem que ser faladas pela palavra criadora de Deus. Então essa é a palavra verdadeira para o povo, assim como Jesus, vejam. Todas as coisas que ele disse que ia acontecer, depois foram acontecendo gradativamente até a destruição de Jerusalém e o templo. Tudo isso estava em profecias, e quando foram faladas por Cristo, já veio a ser vindicada por Cristo para cumprir no momento correto, no momento certo. Agora, tudo isso vai acontecer desta forma nesse tempo final. Depois da morte de Cristo, tinha que acontecer muitas coisas que ele profetizou. A destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã, e muitas coisas que aconteceram. Agora, vejam aqui. Se buscarem o Apocalipse 11, esse capítulo 11 do Apocalipse é importante e tem a ver com os 3 anos e meio da grande tribulação. Para esse tempo vai ter um terremoto bem grande e aí vai surgir uma mudança de reino. Vamos ler do 15 por diante somente. Fala assim, do 13 em diante. Se vocês lerem antes, aí verão algo grande. Mas não vamos marcar nenhuma data para isso. Bom, aí ele está nos falando deste ministério das duas oliveiras. Isso é das duas oliveiras e sobre o ministério das duas oliveiras, quando estiverem completamente conectados com Israel. E quando formos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a humanidade passará pelos 3 anos e meio da grande tribulação. Agora, versículo 13 em diante fala assim, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo au. Eis que o terceiro ai cedo virá. O primeiro ai é a Primeira Guerra Mundial e o segundo ai é a Segunda Guerra. O terceiro ai é a Terceira Guerra Mundial. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Agora aqui tem um anúncio no céu que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Ele é o herdeiro do reino terreno sobre o trono de Davi, e com o trono de Davi restaurado. O tema é a restauração de todas as coisas, o tema de hoje. Isso, arcanjo Gabriel disse à Virgem Maria. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, ou seja, os 12 apóstolos e 12 patriarcas, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que era, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira. A ira é na grande tribulação. E veio a tua ira, e o tempo de dares o galardão aos profetas e julgares os mortos, e dares galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos pequenos e aos grandes, e tempo de destruir os que destroem a terra. Aí será o fim dos que destroem a terra, nas diferentes formas que afetaram o planeta Terra, no meio ambiente. As consequências eles vão pagar aí. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Isso é Deus falando desde o céu o juízo divino sobre a raça humana, porque já não terá sangue no templo, no céu. No trono de Deus já não terá sangue, porque Cristo já estará como rei, como leão da tribo de Judá, e com os juízos divinos, e os juízos divinos estarão sendo falados desde o céu, desde o trono de Deus, e transmitido à terra através de carne humana. Agora, se são transmitidos através de carne humana, então é um corpo
que ainda está de los elementos, à mercê dos elementos, ou seja, esa etapa está en nessa donde etapa todavía no está glorificado. em que ainda não está glorificado. Porque esos 3 años y medio de ministerio, Porque esses 3 anos e meio de igual hay que ministério, colocarlos que tem que en el lugar colocá-los donde luego viene no lugar a onde llevarse a cabo depois ese vem a entrelace se realizar, con a ser realizado la esse gran tribulación, entrelace com a grande lo cual él tribulação, establece, porque él dice que él que ele estabelece, porque diz que ele estabelecerá, abre la o gran sexto tribulación. selo estabelece, abre a grande tribulação. Ahora, si los juicios divinos en un cuerpo glorificado no Agora, se o juízo divino le hace daño ni le hará não daño, causa dano a um corpo glorificado, ya para ese tiempo de los 30, então, para 40 esse días tempo hacia dos atrás, 30, 40 hay dias un para ministerio trás, ahí, aí tem um tanto del ministério, mensajero como tanto do del mensageiro grupo, como do grupo, entre 6 meses y un año entre 6 meses e um ano, del tiempo de la gran tribulación. fora do tempo da Y grande si contamos tribulação. los 30 o 40 días, E se contarmos os 30, 40 dias, então nos restaria um tempo longo ainda. entonces esse tempo Então, es esse el tiempo en tempo donde é o ya más tempo directamente se va a onde de hablar uma forma lo que vai ser le falado de uma pasará forma a mais direta la raza humana. o que vai acontecer com a raça humana. Ahora, miren, él dice, Agora vejam, ele disse, porque siempre tiene que tener un instrumento en la porque tierra sempre tem que ter na para dar terra a um conocer lo que instrumento está pasando en para el cielo. revelar o que está acontecendo no céu. Sempre tem que ter um Assim instrumento. Un profeta es el Assim que que um un profeta é o transmisor, quê? É um el que transmite las transmissor, noticias desde o el que cielo, transmite as notícias desde desde el o trono de céu, Dios, desde tiene o trono de acceso a toda Deus, esa información. tem acesso a Digamos todas as que es el informações. Vamos periodista dizer más que é o importante. jornalista mais importante. Para cada tiempo tiene un periodista que tiene Para cada contacto tempo con tem el um trono. jornalista que tem um contato com o trono. E Que no todos recordem los periodistas en la tierra tienen que nem acceso todos a os jornalistas entrevistar na un Terra presidente o un rey. têm acesso a ele entrevistar um presidente ou um Solamente rei. algunos. Somente alguns. Ahora, ¿dónde vimos a... Él dice en una... Agora, en onde uno vimos, de las citas, dice em una uma das mujer, pero en citas, otro ele falou lugar uma dice un mulher, hombre. mas em outro lugar O disse sea, um puede homem. ser un hombre o una mujer. Ou seja, poderá ser um homem ou uma El que mulher esté- el que está allí o que entrevistando. está Entonces esos dos ali, entrevistando ali. son personas importantes. E esses dois, então, são pessoas Tienen importantes, acceso a entrevistar allí. têm acesso a entrevistar ali. E em uma ocasião ele disse que chamou a atenção dele, porque, Vean, hay dos lugares donde él vejam, habla tem de dois que la- lugares que ele fala. de que la esposa Ele fala que a esposa, quiso entrar ele quis para ver qué pasaba, levar a esposa dele dentro do quartinho. que cuando entre alguna Ele disse, dama, porque dessa forma, quando alguma dama entrar, então não faça um comentário, porque o diabo sempre, veja, ele vai comentar, ó, como que ele está aí dentro, sozinho. Então ele disse que para evitar o comentário, ele disse que ia levar a esposa dele dentro do quartinho. Mas ele disse que seguiu a mesma coisa, o Espírito Santo somente seguiu personas discernindo. estaban afuera, E aquelas pessoas que estavam lá fora, chamou a atenção dele, estaban ministrando, aunque no la palabra, de pero que en un lugar ele estava ministrando não a palavra, mas em um lugar que, vamos dizer, especial, o um lugar que era especial, donde era privado, um lugar que era pero las vio em ministrando privado. allí, llevando a cabo algo. Mas ele viu ministrando ali, realizando algo, viu? E Una en la estavam entrada, fazendo uma entrevista, estavam entrevistando. Uma estava na entrada e a outra pessoa estava na saída. Agora, isso também representa algo muito importante no plano divino, no campo espiritual, de lo cual tiene que ver con la obra que se que está tem a llevando ver cabo. com a obra que está sendo realizada. Y de eso no se ha hablado, ni siquiera el hermano E Branham disto habló, não ni foi el hermano falado, William nem tampoco habló, ni tampoco o yo irmão ele hablaré. falou, nem o irmão ele falou, Eso e es também un eu não secreto falarei. que solamente lo sabe ese ministerio. Isso é um segredo que somente esse ministério Para que sabe, no hayan imitaciones para que não haja y tampoco imitações interrumpan e também não lo que Dios está interrompa llevando a cabo. o que Deus está realizando. Y ya luego cuando él ve E depois, quando ele já cómo estaba establecido todo vê, allí, quando ele viu que estava tudo estabelecido ali e tinha também entrevista. ahora él está hablando aquí de Agora aqui ele está falando dos en esto que estamos profetas, leyendo. nisso que estamos lendo.
Assim que um profeta é o que é? Um transmissor, o que transmite a notícia desde os céus, do trono de Deus, tem acesso a toda a informação. Vamos dizer que é o jornalista mais importante. Para cada tempo tem um jornalista que tem contato com o trono. E recordem que nem todos os jornalistas na Terra têm acesso a ir entrevistar um presidente ou um rei. Somente alguns. Não vão permitir que vá um que os irá prejudicar. Tem que saber quem é o repórter ou o jornalista que terá a entrevista com eles e tirar a informação de acordo com o que quer e que lhes é permitido falar. Agora vimos que nessas mudanças de dispensações, e vai ser visto de uma forma mais marcada nessa etapa ali, onde plenamente esse poder de Deus estará sendo manifestado nesses grandes milagres e maravilhas internacionais. Agora, consciente que nesse tempo ele não estará no trono de intercessão como Cordeiro de Deus, mas aí já está como Rei. Agora, desde quando ele não está mais ali como Cordeiro de Deus, nós já vimos a data. E fomos chamados a estar olhando a esse propiciatório, o qual foi preparado para que nesse tempo e no período de tempo que ainda estamos nessa terra, e no céu está sendo realizada essa limpeza no santuário, que também na terra, no meio da igreja, está sendo realizado, porque um lugar onde um lugar que está todo salpicado de sangue, porque fala que saiu o cordeiro ensanguentado, ele estava todo salpicado de sangue e não se via bem. Então o irmão Branham disse que aí teve a limpeza do santuário. Isso tem um tempo, mas já nesse tempo ele já não está como cordeiro. Ele já é rei. Por isso, quando o ancião disse: eis aqui o leão da tribo de Judá, mas quando João olhou e viu o cordeiro, e pensam que ainda ele está realizando essa obra de cordeiro, ou seja, de redenção. Mas o ancião disse, é o leão. Em algum momento o povo pode ter visto, talvez esteja vendo que pensando e pensando que ele ainda é cordeiro, mas o outro grupo veio e fala assim: não, ele já é um leão. Ou seja, que daquele tempo para cá, o que nós temos estado vendo nos ensinamentos sobre a capa, então já sabemos desde quando essa obra de redenção terminou no céu e está na etapa de limpeza do santuário, para que então o povo esteja preparado para receber a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Deus, em seus corações, em suas vidas e em todo o seu ser, alma, espírito e corpo. Portanto, estejamos apercebidos nesse tempo final e conscientes que já estamos vivendo na dispensação do reino, onde todas as promessas têm que serem cumpridas e no meio da igreja tem que já estar sendo realizado o que foi profetizado e visto em visão pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, e que em uma grande capa catedral estaria sendo revelado todos esses mistérios, e que aí é onde os ministérios de Moisés e Elias, o Espírito Santo estaria operando os ministérios de Moisés e Elias. Portanto, todo aquele que crê na visão da capa, então, o que vai estar esperando que surja e que aconteça na capa? Pois, ensinamento, pregação e o ministério. Que Deus nos ajude a continuar vendo e compreendendo e recebendo todo esse ministério messiânico e profético que foi prometido que estaria sendo manifestado no cumprimento da visão da capa. E tudo em simplicidade. Quando Deus vai cumprir uma coisa grande, Ele cumpre de uma forma simples, e quanto maior, mais simples é. Portanto, vamos vigiar a simplicidade, porque aí é onde Deus se glorifica
E onde Deus realiza a obra, e há muitos, se não vigiarmos, passam e não percebem. Que Deus os abençoe e os guarde e nos ajude, nesse tempo nos ajude a ser parte desta restauração de todas as coisas. Os escolhidos de Deus, com o mensageiro ou o mensageiro e os escolhidos, no cumprimento da restauração de todas as coisas. Que Deus os abençoe e os guarde, e hoje nos abençoe grandemente por meio da sua palavra. Bom proveito para todos que vão tomar o café da manhã. Que Deus os abençoe e bom proveito com esse alimento espiritual. Deus os abençoe e os guarde.